Fala, galera, tudo bem? Chegamos a mais um dia das atividades aqui, nossas pílulas sobre vendas. E hoje eu quero falar para vocês sobre o famoso cliente que te deixa no vácuo, né? O que a gente faz com este ser humano que olha a sua mensagem, visualiza, ouve o seu áudio e não te responde? Bom, a gente tem algumas coisas para fazer, primeiro para evitar que esse passo aconteça. Então, falando um pouquinho ontem, quando a gente conversou sobre formas de apresentação, um dos grandes gatilhos que a gente faz para que a pessoa não pare de responder, né? Que a gente consiga manter uma conversa. Aí que eu estou falando muito especificamente sobre conversas por WhatsApp, né? Negociações pelo WhatsApp, porque hoje é a principal coisa que a gente tem, a principal ferramenta que a gente usa para se comunicar com o cliente. A gente primeiro vai tentar evitar fazer isso sempre engatando uma pergunta no final de cada colocação que você fizer. Então, respondeu alguma coisa que o cliente perguntou, faz uma pergunta no final. Faz sentido para você? É isso que você está buscando? Está dentro do que você busca? Está dentro do que você procura? Você tem pesquisado outras coisas? Enfim, milhões de perguntas. Desde que a pergunta esteja ali no final, para justamente você engatar o próximo passo. E mais do que isso, tenta evitar perguntas de sim ou não. Tenta sempre colocar perguntas que a resposta indiquem uma posição afirmativa, mas que necessariamente sejam um sim. Então, ao invés de falar, este é o valor, você gostou? Não, né? Mais fácil a gente perguntar, mais fácil não, melhor a gente perguntar, tá dentro do que você está buscando? Você já chegou a ver outros orçamentos? Como que está a sua busca? Então, a gente vai sempre na linha de perguntas abertas, mas afirmativas, e menos na linha de pergunta-resposta de sim ou não, porque o sim ou não, ele te deixa muito numa saia justa, né? Depois, dependendo da resposta como ela for, ela te deixa numa saia justa para você conseguir continuar aquela conversa. Então, isso é sempre muito, muito importante, a gente evitar parar, né? Dar essa lombada ali na nossa negociação na hora que a gente está conversando. Quanto mais você tem uma resposta afirmativa, mais a pessoa vai te concedendo espaço para você continuar aquela negociação, tá? Então, esse é o primeiro ponto, uma coisa muito, muito importante. Segunda coisa muito importante, a gente tem várias etapas, né? Então, a gente tem a etapa de você primeiro prospectar, abordar a pessoa, primeiro, depois a etapa da apresentação, de marcar a apresentação, aí a etapa depois de você negociar com a pessoa, e o vácuo, ele pode acontecer em todas as etapas. Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que fazer é, de fato, usar a pergunta, mas e se a pessoa não responde? Né? E se você está ali conversando e daqui a pouco a pessoa para de te responder? Muito acontece bastante quando a gente fala de preço, né? A pessoa perguntou o preço, você falou, respondeu o preço, faz pã, parou, né? Nunca mais ninguém te respondeu. O que você vai fazer nesse caso? Laís, gosto de usar o número 3. Então, a gente sempre tenta 3 abordagens. Você falou a primeira abordagem, mandou o preço, exemplo, tá? Mandou o preço, a pessoa não te respondeu, você pode esperar um tempinho e falar, fulano, você conseguiu dar uma olhada? Repete a sua pergunta. Isso está dentro do que você busca de orçamento? Você conseguiu olhar outros? Enfim, tenta dar mais uma perguntada. A pessoa ainda assim não te respondeu. Tenta mais uma vez ali em 24, 48 horas. 24 horas acho que é um período bacana. Fulano, tudo bom? Você viu a minha mensagem? Tá tudo bem? Quer que eu te ligue? Tenta uma outra forma de contato. Uma outra forma de contato é legal para você. Mas a pessoa, ela viu sua mensagem, ficou de pensar, sei lá, e ela simplesmente esqueceu, né? Desceu ali pro WhatsApp e ela não viu mais. Quer que eu te ligue para a gente resolver? Isso geralmente tem um efeito bacana também. Posso te ligar durante 5 minutinhos ali para a gente já resolver nosso ponto? Isso é legal. Quer fazer uma reunião de vídeo? Precisa de mais algum tipo de informação? E aí, geralmente, a pessoa vem, nossa, desculpa, nem vi, sua mensagem passou e eu acabei não vendo. E ainda assim, se depois do segundo contato, no terceiro contato, a pessoa não responder, o que eu, Laís, gosto muito de fazer é falar, fulano, não quero ser chato, não quero ser invasivo, eu preciso realmente saber se você está com interesse naquele produto, naquele serviço que eu te ofereci, porque eu tenho uma lista de clientes aqui para conversar e eu preciso do seu sim ou do seu não, né? Se você consegue me dar algum dos seus retornos, porque assim eu não fico te incomodando, né? Minha intenção não é essa, minha intenção é realmente te atender da melhor forma possível. E aí a gente fala que a gente vai tirar aquela oportunidade do cliente. E aí, esse é o terceiro caso que acontece bastante das pessoas virem te perguntar, ai, nossa, não, esqueci. Ai, nossa, não, vou marcar reunião. Então, sempre acontece. É raro, mas acontece muito. Tem um índice bem grande de pessoas que você consegue retomar a conversa quando você tira a oportunidade dela. A gente tem que pensar que as pessoas, elas fazem de tudo para não perder. É o famoso, você
não trabalha 2 horas a mais por dia para ser promovido, mas você trabalharia 2 horas a mais por dia para não ser demitido. Então, as pessoas têm problema, não estou falando você, tá? Estou falando da maioria das pessoas. Então, geralmente, o ser humano ele tem problema com perder. Ele não gosta de se sentir perdendo uma oportunidade. Quando você tira aquilo dele, tira aquela prioridade, tira aquela sensação de eu estou sendo, né, bem atendido, estou tendo algum tipo de privilégio aqui nessa conversa, a pessoa geralmente se movimenta para ela conseguir te responder, até porque o errado, no final das contas, foi a pessoa que não te falou não. Mas a gente também tem muita dificuldade de falar não. Então, o que a gente tem que fazer é ajudar essa pessoa a dar o não dela, porque no final das contas vai te ajudar a tirar da sua carteira de clientes, marca naquela pessoa ali para fazer um acompanhamento daqui 3, 6 meses e segue a sua vida pensando em outros contatos que querem falar com você. Né? Dependendo ainda mais do tipo de produto ou serviço, a gente tem muito mais falar com quem quer falar com a gente do que ficar insistindo em gente que às vezes a pessoa não quer mesmo, ela entrou ali de curioso, enfim. Mas isso também é uma coisa importante na conexão. Quanto mais você fizer bem essa conexão, mais você qualifica bem a pessoa, mais você consegue entender se ela é de fato um público ou se ela estava só ali de curiosa querendo saber sobre o seu produto ou seu serviço. Tá bom? Acho que essa dica de hoje foi um pouco mais rápida, mas tenho certeza que vai ajudar bastante gente, porque é uma pergunta que muita gente me faz. Tá bom? Então, lembra sempre de o famoso 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Se você já chamou 3 vezes e a pessoa não te respondeu, acho que tá na hora de ir para o seu próximo contato. Tá bom? Um beijo, até mais, bora vender.